Agora que a gente sabe o método de funcionamento de uma IA generativa e de suas limitações, também é importante que as instruções que a gente dá para ela sejam de qualidade. O prompt, ou melhor dizendo, a mensagem que você envia, o seu pedido, seja de qualidade também para que a resposta não seja ambígua, vaga, esse tipo de coisa. Então, o que é um prompt? É basicamente a instrução que você dá para a IA gerar a resposta. Então, um prompt pode ser uma imagem, pode ser um texto, independentemente. Vai ser a instrução que você vai imputar na IA. A IA também, como qualquer máquina, ela segue uma regra de lixo entra, lixo sai. Ou seja, se você dá um input ruim, o output também vai ser ruim. Então, lixo entra, lixo sai. A nossa tarefa trabalhando com IA, ou seja, você no seu dia a dia, para tirar o melhor resultado possível, o seu input também tem que ser o melhor possível. Prompts claros vai trazer instruções detalhadas e melhorar a relevância das respostas. E prompts vagos vão resultar em respostas genéricas e pouco úteis. Porque eu disse, ela alega com contexto, com padrões. Quanto mais informações, detalhes você der, mais contexto a IA vai ter para buscar no seu grande cérebro aí, na sua base de dados que ela tem toda vetorizada, como ela funciona. Então, toda em cálculo matemático. Qual que é a anatomia de um bom prompt? Ou seja, qual que é a melhor forma de imputar uma boa questão na IA para ela que ela te traga uma boa, uma excelente resposta? Então, primeiramente, você tem que pensar na tarefa, então uma tarefa clara. Então, explique claramente o que a IA deve fazer e como ela deve resumir um texto, por exemplo, ou como ela deve criar um texto, ou como ela deve corrigir um texto, então a tarefa tem que ser bem clara. Partindo disso, assim como nós ser humano a gente precisa de um melhor contexto para entender um problema, a IA também não é diferente. Então, tendo a tarefa clara, busque gerar um contexto ao redor disso, com especificidade, então forneça detalhes e restrições específicas, ou seja, dê o que ela precisa gerar e o que ela deve evitar para ela focar muito bem aí na sua tarefa. E assim ela vai melhorar a resposta. Também, se possível, você gerar uma persona, ou seja, uma identidade pro seu prompt aí, pro seu chat. Quer definir um papel. Imagine, você quer tirar uma dúvida de correção de texto. Dê uma persona dela como se fosse uma professora de português. Se você vai fazer uma pesquisa de mercado, dê uma persona que ela é um analista de marketing ou um analista de mercado, algo do tipo. Então, essa aqui é a principal anatomia de ter um bom prompt para gerar uma boa resposta. São 3 passos bem simples: tarefa clara, um contexto e, se possível, uma persona. Então, só para sintetizar isso tudo, essas aqui são as dicas essenciais para prompts. Seja específico, mais detalhes geram melhores respostas. Dê contexto, facilita o entendimento da IA. Itere e refine, ou seja, continua refinando. Não aceite a primeira resposta como se fosse a melhor. Testar e ajustar é fundamental. E peça uma coisa por vez, evite sobrecarregar o prompt. Por mais que hoje muitas ferramentas tenham a capacidade de entender vários questionamentos e gerar uma resposta, eu recomendo você, em tarefas bem específicas, ou seja, que são detalhes específicos do seu trabalho e que não necessariamente uma IA vai entender, você pedir uma coisa por vez vai facilitar o raciocínio dela, ou seja, o entendimento dela para ela te gerar a sua resposta. Vamos testar isso na prática? Estamos aqui no Gemini, a IA generativa do Google, e vamos mostrar aqui na prática um prompt ruim e um prompt bom. Eu pensei aqui em gerar um documento da história do Brasil e vou mostrar para vocês um prompt vago, por exemplo, ó, gerar resumo história do Brasil. Ele vai gerar e note aqui, ele não está focando em nenhum assunto específico. Então a história do Brasil é vasta e complexa, marcada por diversas transformações. Então aqui ele meio que dá um contexto geral, mas sem resultado nenhum. Então eu posso refinar isso aqui. Então posso falar, ó, eu preciso, vamos criar um do zero aqui, facilitar. Ó, eu preciso, estou fazendo um estudo sobre história do Brasil.
quero focar principalmente nos primeiros dias de 1500 e preciso de forma breve esse resumo com um tom mais formal. Perceba a quantidade de informações a mais que eu dei para o modelo. Eu falei que estou fazendo um estudo sobre a história do Brasil, que eu quero focar principalmente nos primeiros dias de 1500 e que eu preciso de uma forma breve esse resumo com um tom mais formal. Então tem muito mais informação para ele contextualizar. Ele já sabe que o tom deve ser mais formal, que deve focar em 1500 e é um estudo sobre o Brasil. Para terminar, eu só vou complementar aqui, por exemplo, até 1600. Não quero a história do Brasil completa. Então a resposta vai ser muito melhor. Então ele já associou aqui que eu sou estudante e já fez um estudo aqui muito mais estruturado. Perceba aqui, ele só parou em parágrafos corretamente, o período compreendido entre 1500 e 1600, nos primeiros anos, interação. Então, gerar um prompt mais claro automaticamente gera uma resposta melhor. Então, pense aí no seu dia a dia. Você tem uma tarefa bem específica que você sabe que foi desenvolvida por você, você tem que dar um contexto também para a IA entender melhor e te ajudar a automatizar ou facilitar essa tarefa, essa rotina do seu dia a dia. Sempre lembre-se disso, refinar sua questão, dê exemplos se possível. Aqui eu não dei exemplos, mas se possível, dê exemplos, tanto de contexto, tanto de como você quer que a resposta seja formatada. Então, se você tem um tom, você pode dar exemplo desse tom que você dá nos seus próprios textos para a IA generativa também seguir este exemplo e etc. Vamos voltar lá para o curso.